Bom, nesse primeiro vídeo aqui do Queridinhos do NPM, a gente vai tratar do Chalk. Basicamente, eu vou pular aqui o Lodash e o React, porque são as duas bibliotecas que todo mundo meio que já conhece. O Chalk, basicamente, ele vai ajudar você a customizar e estilizar os outputs do seu terminal. Então, é um projeto, uma dependência que muitos projetos usam, mas é basicamente uma dependência das dependências que você usa, uma dependência das bibliotecas que você usa. Então, basicamente, o Jest vai usar isso aí, o Create React App vai usar isso daí, o Yarn vai usar, não necessariamente o Chalk, mas eles vão usar pacotes para estilizar o output do terminal. Ele basicamente vai ajudar você a fazer uma CLI um pouco mais amigável, fazendo com que, por exemplo, que retorne uma coisa de sucesso, você consiga customizar com uma cor verde, por exemplo, vermelho se der algum erro, ou até fazer algum tipo de interface menos monocromática no seu terminal. O Chalk ele é desenvolvido e foi criado pelo Sindri Sorhus, que é aquele cara que tem uma dezena, milhares de projetos, e basicamente ele tem uma API muito simples, cara. Você chama ele, você chama os estilos que você quer utilizar nele, e aí você retorna o último argumento da cadeia, basicamente, seria a string que você quer retornar. Mas melhor do que eu ficar aqui explicando, vai ser eu mostrar aqui para vocês. Então já criei aqui um projetinho JavaScript, basicamente é um package JSON aqui com o Chalk. Então vou dar aqui um const Chalk igual a require Chalk. E aí como que a gente pode usar isso? Vou dar aqui um const log igual a console log. Na verdade eu até poderia fazer assim, né? E aí, o que a gente pode fazer? Ele tem três usos, na verdade. A gente pode fazer o uso padrão, o uso com o template literals e o uso com o tagged template literals, certo? Como que seria o uso padrão? O uso padrão vai ser dar um log chalk green devs Brasil. Certo? Então, se a gente der aqui agora um node index.js, ele vai printar aqui devs Brasil. E como que a gente pode trabalhar com cores? As cores, a API de cores dele é bem extensa. A gente pode trabalhar com essas cores, que basicamente seriam as 16 cores, né? Como os métodos. A gente pode trabalhar com RGB. Então, por exemplo, a gente pode definir aqui uma outra cor, certo? A gente pode também trabalhar com hex, então definir um hexadecimal, dá pra gente definir aquele famoso badass, certo? Então aquele verdinho. A gente pode definir também a ANSI, então pode aqui definir 30, 12. A gente pode definir o ANSI 256, né? Então aqui a gente pode definir 69. A gente pode definir por keyword. Keyword é uma coisa interessante porque basicamente o keyword ele vai usar as cores do CSS. Então, por exemplo, laranja é uma cor que está no CSS, então a gente pode usar o keyword, mas o laranja não é uma das 16 cores primárias, né? Das 16 cores básicas que ele suporta, né? E aí a parte interessante do suporte, ele ainda tem, a gente pode usar também o HSV, pode usar HSL, pode usar o HWB, isso. Então basicamente seria, esse aqui é Hue, Whiteness and Blackness, tem o HSV, que é Hue, Saturation and Vibrance, HSL, que seria Hue, Saturation and Luminance, e eu acho que eu falei todos, RGB, Hex, ANSI, ANSI 256, Keyword, HSW, HSL, HSV e acho que é isso, são 8, isso. E tudo que você pode usar com as cores, você também pode usar para o BG, né? Então você pode colocar aqui, que a gente tem Keyword, você pode colocar um BG Keyword, certo? Então agora o background vai ficar laranja. Então deixa eu dar um espacinho aqui.
E aí tem uma coisa interessante dele, que essa é a maneira básica que você pode usar, mas você pode definir o suporte, ou você pode definir qual que vai ser o suporte de cores do Chalk. Mas tem uma coisa que é interessante que seria basicamente seriam os levels, né? Ele tem 3 levels, então basicamente o que a gente pode fazer aqui new chalk.instance. E aí aqui a gente passaria um objeto, que seria level, e aí level ele tem 4 opções, 0, 1, 2, 3, sendo 0 todas as cores estão desativadas, então se eu fizer isso aqui, na verdade eu vou colocar aqui const ctx, vamos dizer aqui de context, e aqui mudar para ctx, ele não vai printar nenhuma cor. Se eu colocar 1, seriam apenas as 16 cores básicas, né? Então aqui ele converteu o laranja basicamente para um amarelo. O 2 seriam as 256 cores da web, então aqui o laranja ele já estaria suportado. E o 3 são as 16 milhões de cores do Spectrum TrueColor, né? Então você pode também limitar o suporte a cores através dessa instância que você vai criar. Mas nesse caso a gente não precisa disso, né? Então, se eu voltar aqui para fazer Chalk, a gente mostrou até agora a parte de BG e a parte de cor. Tem algumas coisas que vão depender basicamente do suporte do seu terminal. Então, algumas das coisas que eu vou mostrar aqui, elas não vão funcionar no meu terminal, mas talvez funcionem no de vocês. Então, eu, por exemplo, uso o iTerm 2. Então, talvez você use Fish, se você use o Windows Terminal, se você use algum outro tipo de terminal, talvez ele tenha suporte. E às vezes não é nem necessariamente o software, às vezes o seu tema ou às vezes as configurações do seu terminal não estão habilitadas. Mas basicamente eu posso fazer aqui um underline. O underline eu sei que ele funciona aqui no meu. Mas você também pode colocar um strike through, que nesse meu caso aqui ele não funciona. O bold ele funciona, então basicamente seria um negrito. O itálico ele não funciona, então se colocar aqui italic ele não vai deixar nada itálico. E ele tem, por exemplo, a questão do visible. O visible aqui, ele basicamente vai só printar quando então vamos voltar àquela instância que eu fiz, então ctx vai ser igual a chalk instance. E aqui eu vou colocar level 1 e mudar isso aqui para ctx. Na verdade, como eu estou em laranja, precisa ser pelo menos 2, né? Instance. Então agora que está aqui no... Dá um nível, na verdade. Como eu já está no nível 2 aqui, eu já consigo. Mas, basicamente, esse visible vai significar o quê? Ele só vai printar se o level for maior que 0. Então, aqui, se eu colocar 1, ele vai colocar amarelo. Mas se eu vou descer isso aqui para 0, ele não vai printar nada. Isso aqui, basicamente, eles têm essa opção para uma coisa mais de customização, se você quiser fazer alguma coisa mais cosmética, de não mostrar alguma coisa se o terminal da pessoa não tiver suporte, ao invés de mostrar, por exemplo, em amarelo, ou apenas mostrar se a instância for autorizar o uso de cores. Por quê? Porque basicamente quando você muda o level, ele tem o escopo global, né? Ele vai mudar globalmente para todos os consumidores do Chalk. Até por isso que eles recomendam você criar uma instância para você reutilizar dentro do seu módulo, né? Então, sem muita mais ladainha, deixa eu voltar aqui para o Chalk. Então eu mostrei visible, mostrei o strike through, mostrei o bold, o itálico, underline e além disso a gente pode colocar o dim, que o dim basicamente ele seria ele diminui um pouco, né, a luminosidade, ele dá um efeito similar do que seria se você reduzisse a opacidade, mas não é necessariamente opacidade, é mais a luminosidade da cor. O meu terminal ele não suporta, então vocês não vão conseguir ver aqui. E você também tem um reset, né? O reset ele tem um uso mais claro quando a gente está usando o tagged template literals. Então, basicamente é o reset, dim, bold, italic, underline, strike through, visible, BG e color, certo?
E também tem, na verdade, o inverse, né? Então, o inverse, ele vai inverter a seleção. Então, por exemplo, o que você poderia fazer um BG Keyword Orange Inverse é a mesma coisa de você, é a mesma coisa de nada, na verdade, né? Porque ele vai pegar aqui a cor. Se você tá com um BG Orange, a cor vai ser branca, ou esse cinzinha, e aí o inverse ele vai fazer o quê? Vai colocar o cinza como background e o laranja como a cor do texto. E aí, aqui nesse caso, se eu der um keyword, ele vai basicamente fazer o texto escuro e o fundo vai ser a cor que você definiu na keyword, certo? Então, essa é uma opção também legal que dá para usar com o Chalk. E aí, como eu expliquei, você basicamente vai encadeando as funções, os métodos e ele vai aplicando o estilo. Mas, como eu disse, esse aqui é o uso básico do Chalk, que é dentro do console log, chamando a função. A gente pode fazer um segundo uso, que seria usando os templates literals, que basicamente a gente vai fazer um log. Então aqui dentro do log a gente põe o backtips, né? Então a gente pode fazer aqui estado, e aí a gente colocaria Chalk Red São Paulo, cidade Chalk Green ou país Brasil, certo? Então se eu comentar isso aqui, vou dar um clear aqui, rodar esse node, vai comentar aqui estado, São Paulo e Brasil. Então esse aqui é um segundo método que ele ajuda, porque usando o string literal a gente consegue ter múltiplas linhas, né, também, e aí essa API ou esse uso fica um pouco mais amigável, vamos dizer assim, quando você precisa printar um bloco de texto. E aí, por fim, a gente tem aqui o tagged template literals, que basicamente vai ser o quê? Eu vou dar aqui um log, e eu vou chamar aqui a Chalk e o backtips, né? Quem já usou GraphQL reconhece bastante o uso do JQL e aqui query, blá, enfim. Basicamente isso daqui, quando você coloca o backtips depois de uma função, é como se você estivesse chamando a função, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez ali em cima. E aí como vai funcionar? A gente vai ter aqui estado, e aí aqui dentro do curly braces, basicamente, o primeiro valor vai ser o estilo. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, bold.red, e aí colocar São Paulo. E aí o segundo aqui, país, eu colocaria green.underline Brasil, certo? Então se eu der aqui um node, ele agora vai printar. Deixa eu comentar isso daqui. Ele vai printar aqui. Deixa eu dar um clear aqui. Ele vai printar essa mensagem dentro do terminal de acordo com o estilo que eu defini ali. E lembra que eu comentei do underline? O underline basicamente ele pode servir para você resetar o estilo dentro de uma cadeia. Então, por exemplo, por alguma razão, vamos dizer que você você tem esse verde aqui que você quer resetar, mas você quer fazer o underline, você pode colocar aqui um reset.underline. Então, aqui nesse caso, ele vai ignorar a cor que está na cadeia, e aí, na verdade, é o estilo, né? Então, se eu colocar aqui um reset, você vai ver que até o underline também ele não aplica. Então, de novo, se eu colocar aqui um bold, ele também, aqui ele também vai ignorar. E aí, basicamente, é esse o uso do reset. Por quê? Porque, em teoria, você consegue fazer funções, né? Então, se você quisesse, por exemplo, a gente pode fazer const texto alerta vai ser igual a chalk red bold, certo? E aí aqui quando você fosse utilizar, você pode usar assim. E aí aqui seria São Paulo green, aqui na verdade seria São Paulo e aqui seria green.
E aí aqui, se você quisesse fazer o reset, você só faria aqui um reset São Paulo, e aí São Paulo estaria agora em branco e o resto continuaria usando o estilo da função que você está chamando. Beleza? Então basicamente é isso, a gente provavelmente aqui, vamos voltar ali no nosso navegador, basicamente aqui o próximo pacote que a gente vai tratar vai ser o request, ou algum desses, não sei qual vai ser a ordem que eu vou fazer, mas vejo vocês no próximo vídeo, beleza? Um abraço, até a próxima.